Oi, pessoal, tudo bom? Hoje eu vim aqui para contar um pouco mais sobre a minha história com o inglês. Se alguém me contasse 5, 10 anos atrás que eu estaria hoje morando na Irlanda, na minha profissão, falando inglês todos os dias, nossa, com certeza eu ia dar risada e não acreditar. E é por isso hoje que eu tô fazendo esse vídeo para você que tem insegurança no inglês, que acha que não é bom, que não nasceu para isso. Eu acho que a minha história pode te ajudar. Bom, como começa a minha história ali com o inglês, né? Eu acho que foi da infância ali para adolescência. Eu fui colocada numa escola de inglês particular e tudo mais para fazer aulas, só que eu não gostava daquilo. E eu confundi o não gostar com talvez achar que eu não era capaz e boa de aprender, né? Eu não gostava porque era sentar, fazer aqueles exercícios, eu não via sentido naquilo, não via um objetivo e tudo mais. E, bom, eu ia muito mal nessa escola de inglês, quase reprovei. Minha mãe ficava muito brava por causa disso. E eu não conseguia aprender de jeito nenhum. Até tem um caso em específico que tinha um teatro em inglês na escola que eu tinha que fazer, eu era uma das personagens e tudo mais. Inclusive, eu lembro até hoje das falas, de tão traumático que foi. E, assim, toda a minha família, né, não fala inglês. Eu sou a primeira da minha família a vir para fora do país e tudo mais. Então, eu não tinha esse conhecimento vindo de casa, sabe? Pessoas que podiam me ajudar na tarefa escolar e etc. Eu não tinha esses exemplos. Meu pai sabia um pouquinho ainda, ele era contador também, mas muito antigamente ainda não se era exigido o inglês tanto quanto é hoje, né? Foi cada vez mais sendo exigido. E eu lembro que ele escreveu para mim as minhas falas do jeito que se fala em português. Então, por exemplo, hi, que é H-I, ele escreveu R-A-I. E todas as minhas falas escritas assim, eu levei pra escola no dia seguinte. Um dos meninos lá viu e eu sofri um super bullying e tudo mais, que eu acho que contribuiu pro fato de eu não gostar de inglês, não querer saber de inglês, achar que eu era ruim e tudo mais. Então, ali muito nova, eu já criei essa crença que talvez não era pra mim, que eu não ia conseguir, né? E, bom, eu deixei o inglês de lado, nunca mais falei, nunca mais pratiquei. E por isso também eu perdi muito do meu inglês, já não sabia estrutura nem do to be, se bobear. E quando eu entrei na faculdade, lá para os meus 18, 19 anos, eu escolhi as ciências contábeis, modéstia à parte, porque é um dos cursos mais baratos que tem e com um dos maiores ganhos, né? Eu vi, assim, naquela época, assim, era o que eu podia pagar. Na época eu era vendedora numa loja. E a partir dessa faculdade, eu comecei a procurar estágios, né? E eu morava numa cidade um pouco mais afastada de Campinas. E então, todos os empregos, todos os estágios praticamente estavam em Campinas. E aí eu já percebi que o inglês ia voltar para me assombrar, né? Porque todas as descrições de trabalho ali das vagas pediam o inglês no mínimo intermediário. Aí o que eu fiz? Eu fui estudar inglês? Não. Eu coloquei que que eu tinha inglês intermediário ali no meu currículo e segui assim, né? Bom, depois de muitos currículos enviados e tudo mais, eu dei a sorte de uma multinacional ali da minha própria cidade me chamar para uma entrevista. E eu fiquei muito feliz e tudo mais, fiquei com aquela preocupação do inglês, e falei, será que eles vão testar mesmo, né? Cheguei, eu fiz a entrevista, né? Fui muito bem, eles gostaram muito do meu perfil, né? Que eu já trabalhava e tudo mais, acharam que eu era esforçada. A entrevista foi toda em português. Quando chegou no final, uma das gestoras olhou para mim e perguntou:
me conte um pouquinho mais sobre a sua vida em inglês. E eu tentei, eu gaguejei, eu errei muito, eu falei nada, eu acho que eu falei 2 frases, eu falei, oi, meu nome é Gabriele, e eu tô treinando inglês, e etc. Foi horrível. Bom, eu saí daquela entrevista, cheguei minha mãe e meu irmão estavam me esperando no carro, né, que eu tinha acabado de fazer a entrevista, eles me levaram lá. Eu cheguei já chorando, eu falei que eu era um desastre, que eu tinha perdido a única oportunidade da minha vida. E, bom, eu dei sorte, eu consegui esse estágio. Acho que o inglês, eles falaram, não, o inglês é treinável, uma hora ela vai aprender, né, e tudo mais. E nessa empresa iam muitos estrangeiros, o computador, as coisas, a maioria das planilhas estavam os nomes em inglês e tudo mais. Eu errava tudo, eu falava os nomes errados, eu era chamada a atenção. Eu lembro, uma vez a assinatura do e-mail, em vez de falar best regards, eu coloquei outra coisa totalmente diferente. E foi assim, me expondo um pouquinho ali, um pouquinho aqui, passando vergonha, que eu fui pegando pelo menos o básico ali, básico, né, pro intermediário, mas eu não falava nada, assim, eu já entendia, já conseguia ler, mas não falava nada. E após esse estágio, eu consegui entrar na área de auditoria contábil, e o inglês foi cada vez mais sendo cobrado. Eu tentei entrar em algumas escolas de inglês famosas e tudo mais. Perdi muito dinheiro nisso, porque são exercícios muito diversos e tudo mais, e sem exemplos reais do dia a dia, sabe? Quando você tá numa profissão, quando você tá tentando algo relacionado a você, é muito difícil. E a língua, uma das principais coisas que eu percebi é que cada um tem o seu jeito de falar, né? Mesmo no português, cada um tem o seu jeito de se expressar, suas palavras, e o jeito que se sente mais confortável. E no inglês não seria diferente, né? Bom, falando um pouco mais, assim, das principais dicas que eu tenho aqui, eu posso elaborar um pouco mais em algum outro vídeo, mas as principais dicas que eu tenho são: você precisa deixar todo o seu dia a dia em inglês, né? Que seria o computador, o celular, vai assistir vídeo, vai fazer qualquer coisa, faça em inglês, né? Faça aquilo que você pode. Acho que isso vai ajudar muito. Uma outra dica que eu tenho, e ela é essencial, porque como eu vinha com essa crença de não acreditar que eu era boa em inglês e tudo mais, o que eu fiz foi pegar uma professora, uma professora privada, e ter aulas toda semana, 40 minutinhos só de conversação, mesmo falando errado e etc. E ela me corrigindo a cada frase, a cada estrutura. Isso foi uma das coisas que mais me ajudou, sem dúvidas. Ter uma pessoa especificamente para conversação. Se você não pode pagar uma professora, porque é um investimento mais alto, eu aconselho muito a treinar com a IA. O ChatGPT hoje, ele consegue atender muito bem esses pré-requisitos. Eu mesma usei para treinar para algumas entrevistas, então é uma super dica. E é de graça, né? A terceira dica é focar no vocabulário que você vai usar, né? Se você é da área da TI, se você é da área de finanças, foque na sua área, né? Não tente aprender tudo. E especialmente, né, quando você for fazer exercícios de gramática ali, tente aplicar a gramática no seu dia a dia, né? Porque até hoje, no trabalho e tudo mais, a forma como eu vou me expressar, eu já penso, será que, porque eu tô falando, às vezes é uma ideia um pouco mais abstrata, é mais difícil de se expressar no inglês, quando você a vida inteira só estudou com exercícios vagos, falando de assuntos diversos, né? A hora que você quer encaixar naquilo que você quer,
talvez você não entendeu exatamente como usar essa gramática. Então, essa é a minha principal dica. E a quarta dica seria entender quando utilizar a gramática, né? Quando buscar pela gramática. E uma coisa que eu percebi é que eu preciso anotar. Então, hoje, sempre, eu tenho uma dúvida naquele momento, porque naquele momento eu já pego e já pesquiso como falar isso, como fazer isso, né? Por quê? Porque nessas ligações com a minha professora, todas as minhas aulas são gravadas. E eu percebi que muitas vezes a gente repete sempre as mesmas frases, sempre as mesmas estruturas, por conta até do que eu falei do nosso jeitinho único de falar, e nós falamos errado. Então, uma vez que você conserta poucos pontos, o seu inglês ele já sobe para um nível muito bom. E mais uma dica bônus, que foi um erro que eu cometi, foi que eu treinei muito o inglês americano, né? Porque a empresa que eu trabalhei era americana, porque a minha professora é americana. E quando eu cheguei aqui na Irlanda, eu tive o baque do sotaque irlandês, que é bastante difícil. Eles usam algumas palavras diferentes e tudo mais. Então, como dica bônus, foque no sotaque do país que você gostaria de ir, né? Se você não tem comece pelo americano, ele é mais fácil, tem muito mais conteúdo, né? Assista vídeos no YouTube, mas é isso. Talvez mescle, né, um pouco de inglês britânico, irlandês, americano, para entender as diferentes nuances, mas é isso. Então, eu acho que é isso. Eu tenho muitas outras dicas para dar, mas o vídeo vai acabar ficando muito longo. E é por isso que eu só quis dar um overview, um pouquinho sobre a minha história, só como eu aprendi um pouco mais. Mas, enfim, se vocês têm dúvidas, querem mais dicas, por favor, deixem aqui nos comentários, dá um curtir. E é isso. Muito obrigada, viu? Até mais. Tchau!